passo a palavra para a doutora Alice Voronov, para falar sobre responsabilidade civil do Estado do agente público, mais uma vez, e sanções administrativas. A doutora Alice é mestre e doutora em Direito Público pela Faculdade de Direito da UERJ, é procuradora do Estado do Rio de Janeiro, diretora acadêmica do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, e é uma honra poder ouvi-la, Alice. Alô? Foi. Tá joia. Então, queria agradecer bastante ao Sejur, à Procuradoria, a pessoa do Anderson e do Aldi, por esse evento que a gente sempre chega numa mesa e fala, nossa, né, o palestrante anterior, no caso o Rodrigo, me colocou numa situação difícil, a gente aqui está numa situação insuperável, né, porque as palestras foram todas excelentes, ministros aqui nos trazendo um conhecimento gigantesco, então, espero poder dar alguma contribuição. E aí, me solidarizando com a fala da nossa presidente de mesa, porque é uma honra estar entre minhas amigas e nosso querido Rodrigo, que é sempre um exemplo para todo mundo. Vou tentar aqui, não sei se não consigo colocar no modo 3.0, na verdade, o meu é modo de 3, 4, 5, que é coisa de criança, que vai cantando rápido, né, vai acelerando, mas não vou conseguir. Então, eu vou reduzir minha fala para tentar tratar um pouquinho aqui, trazer para vocês algumas das minhas perplexidades. Eu confesso, quando esse tema me foi endereçado, a primeira coisa que eu pensei, né, eu falei, bom, eu vou falar sobre responsabilidade civil dos agentes públicos. Mas a gente pouco fala de responsabilidade civil dos agentes públicos. Na verdade, a gente fala muito de responsabilidade civil do Estado. A gente fala muito de responsabilidade administrativa, a responsabilidade, os regimes disciplinares, que é o poder punitivo pelo descumprimento de deveres funcionais, deveres previstos na legislação de direito administrativo. Mas a gente fala pouco de responsabilidade civil no sentido de dever de ressarcimento por danos gerados e ajuizamento de ações de regresso, quando o Estado é, então, demandado por um terceiro que sofreu um dano em razão de um agente público, aquele que age, que opera em nome do Estado, reclama a juízo uma ação em face do Estado, e o Estado, depois, verificando os elementos, que são os elementos para responsabilização, ele ajuiza uma ação em face do particular, do servidor. E se a gente pouco fala, talvez seja porque a gente pouco faz. A Nathalie hoje estava compartilhando comigo uma publicação do site oficial do Eli Bolado, que faz algumas sátiras, e ele vai dizer que, abre aspas, coisas que nunca vi na vida. Aí ele fala algumas coisas, filhote de pombo e ação de regresso ajuizada pelo Estado. E é interessante, né, que eu estou num acervo de contencioso de procuradoria, e é muito raro, realmente. Talvez a gente tenha casos que são casos muito óbvios, né, ululantes, em que, de fato, assim, está na mão, né, aquilo ali ficou provado, está caracterizado. Estava conversando com o Tiago outro dia, é o servidor que está dirigindo uma ambulância, e aí ficou caracterizado que ele estava alcoolizado, sofreu um dano, tudo bem, ali está caracterizado. Mas outras situações, que são situações que ensejariam, no mínimo, a abertura de um processo administrativo para verificação, para cobrança, elas não acontecem. Então, o tema é desafiador porque a gente pouco fala, porque a gente pouco faz, pelo menos sob a ótica do Poder Executivo, e acho que tem aí uma dimensão de ressarcimento que é diferente, né, operacionalizada pelos tribunais de contas, mas nas nossas, né, tomadas de contas internas e procedimentos internos a gente faz pouco, porque esse é um tema que nas faculdades é pouco interessante, né? A gente já está no final de período de Direito Administrativo. Acho que abre aqui uma exceção para a nossa querida Ana Carolina Miguel, que escreveu profundamente sobre isso, mas é um tema que não é muito atrativo.
E ele é, de certa forma, intrigante, porque a gente está falando de responsabilidade civil, ressarcimento, e o ressarcimento, né, pelo menos aí desde 2013, 2014, ele tem sido consagrado, né? Ele é elevado a uma santidade dentro de um discurso muito enaltecido de combate à corrupção, improbidade, lei anticorrupção. Então, às vezes, dá até, né, um curto-circuito na cabeça, porque a gente fala muito de ressarcimento para uma coisa, mas fala pouco de ressarcimento para outra coisa. E a provocação que me foi sugerida, que é uma provocação que faz o cotejo entre responsabilidade civil e sanção administrativa, ela é ainda mais interessante, né? Porque ela vem a reboque de discussões que estão sendo colocadas no sentido de direito administrativo do medo, de proporcionalidade, de moralidade. Então, a gente consegue fazer um caldo de combinações que, no final, traz algumas provocações interessantes. Bom, aqui eu vou passar super rápido também, porque isso é matéria mais das nossas aulas de direito administrativo. Então, do que eu estou falando? Que é a responsabilidade civil, dever de ressarcir, imposto ao agente público. E aí, agente público, numa dimensão que é muito ampla, talvez a definição mais didática esteja no artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, por atos ou omissões dolosos ou culposos que tenham gerado prejuízos à fazenda ou a terceiros. O meu recorte nessa palestra é a responsabilidade civil no exercício da função administrativa, porque a gente também aprende em sala de aula que existem regimes próprios para responsabilidade decorrente de atos jurisdicionais, regulados no CPC, e atos legislativos. Então, eu estou falando aqui de exercício de função administrativa. A gente tem fundamentos normativos na Constituição da República, no artigo 37, parágrafo 6º, que ressalva o direito de regresso, a gente sabe, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, e esse dispositivo é importante, porque depois eu vou retomar ele quando a gente for falar de TCU. A lei, eu separei ali a Lei Federal, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, artigo 122. No nosso Estado do Rio de Janeiro, o nosso Estatuto dos Funcionários Públicos Estaduais, o Decreto-Lei 220/75, e ali tem uma regulação mínima. Como responsabilidade civil que é, os elementos precisam estar presentes. Então, a gente tem o dano, necessariamente, o nexo de causalidade e o ato ou omissão doloso ou culposo. E aí, dentro ainda, né, desse cardápio, que é o cardápio mais comum, mais tradicional de temas de responsabilidade de agente público, a gente lembra da repercussão geral 940 do STF, né, e o caso de dupla garantia, que já foi objeto de muita prova. Então, o que o STF vai dizer é que o particular lesado ele não pode ajuizar ação em face do agente público, ainda que essa culpa ou esse dolo sejam evidentes. O agente público é parte ilegítima. E essa construção ela se dá tanto para garantir, preservar a própria esfera patrimonial do particular lesado, que ingressa com uma ação de responsabilidade objetiva em face do Estado e tem a garantia de que será ressarcido, quanto sob a perspectiva da preservação do próprio servidor público, para que a sua esfera de atuação no exercício da função pública não fique excessivamente suscetível enfim, a provocações ou ações que sejam danosas ao próprio bom exercício da função pública. A gente também tem discussões sobre desconto em folha, que foram enfrentadas pelo STJ, e o entendimento de que o desconto em folha ele nunca pode ser obrigatório, ele deve contar com a anuência do servidor. E vamos. Então, aqui, na verdade, tem que ir para cá. Bom, indo um pouquinho além, e aí entrando no quadradinho do meu tema, falar de responsabilidade civil versus sanções administrativas, me parece que hoje é, sobretudo, trazer para a cena a discussão que está em voga, que, na verdade, me parece já é uma jurisprudência assentada do Tribunal de Contas da União, e aí abre parênteses, talvez alguém possa pensar aí numa DPF ou numa coisa interessante para a gente tentar discutir esse entendimento que se consolidou no âmbito do Tribunal de Contas. E o que o Tribunal de Contas vai dizer? Ele vai ler o artigo 28 da LINDB, que foi mencionado pelo Rodrigo, que diz que o agente público responderá pessoalmente por suas
decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, e aí o erro grosseiro é equiparado a culpa grave, e ele vai dizer que esse parâmetro, esse sarrafo mais alto de elemento subjetivo, só se aplica para a punição, não se aplica para o ressarcimento ao erário. Qual o entendimento do Tribunal de Contas? Isto não está, essa gradação não existe à luz da Constituição. Aí vocês lembram que eu falei do artigo 37, parágrafo 6º, que a parte final ressalva o direito de regresso nos casos de culpa ou dolo? Então, a Constituição não fala se é culpa média, grave, se é culpa leve. Não sou eu, Tribunal de Contas, que estou mandatado pela Constituição para dizer que essa culpa pode ser excepcionada. Mas também não é o legislador. Então, o que ele está dizendo, ele está fazendo uma interpretação desse artigo 28, no sentido de que isso só se aplica para punição, mas não para ressarcimento. O que me parece que gera, assim, primeiro, uma incoerência sistêmica, né? Se a gente pensar num caso concreto, um servidor, você imagine que a própria LINDB, a sistemática da LINDB, ela vai dizer que, olha, na hora de responsabilizar, é preciso olhar as condições específicas de atuação daquele agente. E aí o Tribunal de Contas tem feito isso pra caramba. Ele começa a olhar para o caso concreto e fala assim, de fato, você estava numa repartição pública que tinha uma condição muito precária de atuação, você estava numa situação em que, de fato, aquela informação não chegava, as condições de fiscalização eram difíceis. Então, não dá para dizer que esse servidor público ele agiu com culpa grave. Mas, em razão dessa atuação dele, a gente verifica que aquele convênio que foi celebrado com repasse de recursos federais, ele, de fato, não foi cumprido a contento. Então, esse servidor ele precisa ser, sim, condenado solidariamente no ressarcimento ao erário de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Então, aqui a gente volta para o direito administrativo do medo. Será que foi esse um incentivo pretendido pelo legislador? E aí, como lembrou o Rodrigo, quando veio a MP 966, a MP falava expressamente em responsabilidade civil dos agentes públicos sujeita a dolo ou erro grosseiro. A MP, na verdade, acabou o prazo de vigência dela, o dispositivo não consta expressamente do 28, mas me parece que não há ressalva possível, recomendável, para que isso não fosse extensível. E aí, caminhando para essas comparações entre sanção e ressarcimento ao erário, a gente poderia aqui brincar com algumas perguntas, né? Então, sempre que há sanção administrativa, há ressarcimento? Não necessariamente, né? A sanção é o descumprimento do dever funcional, do dever previsto, não necessariamente subordinada à verificação de um dano. E o inverso, sempre que há responsabilidade civil à sanção, é possível que sim, porque para haver responsabilidade civil tem que ter dolo ou culpa, né? Mas a gente lembra que a sanção administrativa ela está submetida a um regime de direito, dos princípios do direito administrativo constitucional, dos princípios protetivos, e aí a gente tem uma exigência de tipicidade. Então, o ressarcimento ele decorre, né, do dever genérico do 37, por exemplo, mas aqui tem que ter um tipo. Então, ainda que exista o dano e a responsabilidade, não necessariamente a responsabilidade administrativa. O valor do ressarcimento equivalerá sempre ao dano verificado? Eu aqui digo que não, porque, na verdade, ressarcimento só se faz uma vez, né? Então, se você tiver uma coautoria, na verdade, esse ressarcimento ele vai ter que ser dividido. Se alguém pagou, ninguém paga de novo, né? Na verdade, você tem um direito de regresso. As multas, se você eventualmente aplica, não para servidor, mas você aplica em outras situações, as multas são individualizadas. E o dano, ele interessa para a responsabilidade... na verdade, o dano interessa apenas para a responsabilidade civil e não para a sanção? Mentira. A gente sabe que as legislações mais recentes, elas têm cada vez mais condicionado a aplicação da sanção à verificação do dano que foi produzido ao erário numa orientação que é muito positiva em prol do princípio da proporcionalidade. Bom, as minhas provocações. Então, eu disse, né, o desafio, o que geralmente se fala, o que me pediram para falar e o que eu gostaria realmente de falar para vocês, né? Que é pensar o papel, o lugar e a abordagem da responsabilidade civil. E aí eu começo falando, numa conversa
né, pitoresca com meu amigo de longa data, Gabriel Ávila. A gente conversava ele na corregedoria, eu já passei um tempo também na Secretaria de Educação, e aí ele me contava de uma perplexidade dele, falando: Alice, eu recebi um processo que, nossa, eu fiquei assim perplexo. É de uma diretora, né, de um colégio. E aí o que acontece, né, no funcionamento da educação pública? Geralmente existem contas que são contas vinculadas àqueles colégios em que são transferidos recursos para pequenas compras, né, para biscoito, para legume, E aí o que essa diretora fez? Ela pegou os 100 mil que tinham sido transferidos e transferiu para a conta dela. E aí foram perguntar para ela, né, no âmbito da sindicância do processo, mas por que você transferiu para a sua conta? Ah, transferi para a minha conta porque ficava mais fácil, não tinha que pagar com cartão, E esse processo foi com uma orientação, chega na assessoria jurídica com uma orientação de demissão dessa servidora. E aí o Gabriel me falou assim, mas Alice, aí veio a orientação de demissão, e a primeira pergunta que eu fiz foi assim, mas ela prestou contas e o dinheiro, né, os 100 mil... não, ela não prestou contas. E quem vai cobrar esse dinheiro? Vocês já começaram o procedimento para cobrança desse valor? Não, mas é a gente que faz isso? Quem que faz isso? Então assim, nos causa uma perplexidade que chega a ser uma espécie de conivência irresponsável. A gente não sabe se é aquela tal da teoria do... Como é que é no criminal, o auto que vai saber, cegueira deliberada, né? Mas é como se assim, o patrimônio do servidor público fosse uma coisa meio que intocada, né? Assim, meio santa, a gente não fala muito sobre isso. E aí a gente, quando vai para os nossos processos judiciais, uma das minhas maiores perplexidades é a ação em face de atos de cartórios. E aqui o ministro Barroso estava aqui falando da perplexidade dele, porque o Estado é demandado nessas ações, existem ali situações gravíssimas de instrumentos públicos de procuração que são fraudados nos cartórios, ocorrem vendas de imóveis que são milionários e o Estado é condenado em milhões. E quando a gente pensa, né, em ir atrás dessas pessoas, elas morreram, dividiram patrimônio, fizeram partilha, e sim, esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é do Estado. Então, esse tipo de preocupação, que é uma preocupação que tem que estar na nossa ordem do dia, na partida. Quando entrar uma ação dessa, a gente já tem que estar de olho, produzindo. E aí eu digo a gente, né? Mas, assim, o Brasil, porque eu fui fazer uma pesquisa também sobre ações de regresso e a gente não acha nada, né? Então, já me caminhando para o final... eu coloquei sinais trocados, o mar de sinais trocados, porque a gente não fala, não faz, mas, de novo, a gente fala muito de anticorrupção, improbidade, ressarcimento ao erário, a gente mistifica o ressarcimento ao erário, né, a ponto de em relação a ele, a gente sequer pode falar numa culpa que seja uma culpa grave, tem que ser culpa leve. Ao mesmo tempo, quando a gente está falando de sanção administrativa, que é poder de império, pena, a gente fala em consensualidade bastante cada vez mais, ajustes obstativos e substitutivos da aplicação de sanções. Então, a sanção, né, que estava ali também numa divindade, ela já parou de ocupar esse papel e não tem que ocupar, porque ela é instrumento, não é fim. E aí, quando a gente vai procurar os taques disciplinares, que são os termos de ajustamento de conduta para sanções, para infrações que sejam leves, o ressarcimento vem ali também como pré-condição para tudo e qualquer coisa. Num sentido que é um sentido maximizador do ressarcimento. Por isso que eu falei em sinais trocados, né? Porque, pelo menos na minha cabeça, a gente tem uma espécie de supervalorização da punição disciplinar, dentro dessa lógica de relação de sujeição especial e de poder da autoridade estatal, mas de subvalorização do ressarcimento, dentro de funcionamento do Executivo, porque o Tribunal de Contas faz muito isso, né? A gente tem um movimento de mistificação do ressarcimento fora do patrimônio do servidor, que é anticorrupção, improbidade, mas ali também uma maleabilidade muito grande na conformação dos negócios e relações que atendam ao interesse público. Agora, por exemplo, com os ANPCs, e um espaço muito grande de criação para a construção das obrigações ali, embora o ressarcimento esteja lá como pré-condição. E aí, eu prometo que são os últimos slides, pensando aqui, dividindo com vocês as minhas aflições, como que a gente pode acomodar, né, tudo isso que eu falei em prol das melhores práticas e incentivos, porque, no final, a gente tem que pensar em incentivos, né?
Então, me parece que, de um lado, eu lembro no mestrado da UERJ, no doutorado, a gente tinha uma aula só sobre republicanismo, né? E eu acho que é um pouco disso, assim, é resgatar o sentimento republicano da ideia mais tradicional, aqui sim, de indisponibilidade do interesse público, da coisa pública, e pensar em implantar essa cultura do regresso, do ressarcimento, que é alguma coisa que a gente tem que fazer e é nosso papel. Tá? Aqui fazendo uma meia crítica enquanto Procuradoria, é nosso papel. A advocacia pública tem que fazer isso. Resgatar, instaurar por tabela essa cultura da integridade, do zelo com a coisa pública. Isso requer organização, esforço, estruturação institucional. Mas combinar esse resgate com uma noção mais atual e oxigenada de indisponibilidade do interesse público enquanto melhor interesse público, que impulsiona a ação estatal para estratégias inteligentes, eficientes e aptas a criarem os incentivos corretos. Então, o que é isso? Diante do problema da servidora lá da CGE, eu não vou simplesmente abrir, mobilizar os meus controladores e auditores para um departamento inteiro. Não vai funcionar. Eu tenho uma série de riscos a serem geridos e preocupações que eu tenho na frente. E outra coisa, tem a LINDB, que vai me dizer que esse indivíduo só deve ser responsabilizado, de fato, quando ele estiver diante de uma situação de erro grosseiro. O que é o erro grosseiro? Se eu tenho um servidor público, médico, dentro de um hospital, sem condição, ele esqueceu uma tesoura na barriga de um paciente, eu consigo dizer que aquilo ali é erro grosseiro, não é erro grosseiro? Desculpa, não tem condição. Então, assim, talvez não valha a pena, a gente tem que identificar o que, de fato, é um nicho que não pode ficar em aberto. Mas isso tem que ser dito, isso tem que ser feito, para que não passe a ideia de que simplesmente não existe ou que a gente não faz. E talvez isso, a gente tem falado muito hoje em compliance, governança, e uma das bandeiras do compliance é exatamente isso. A gente tem que divulgar que isso existe, que isso acontece, que as pessoas estão sujeitas a isso. Entender que praticar o direito de regresso não é fazê-la todo e qualquer custo, senão vira perseguição, né, e potencializa o apagão das canetas. Mas a omissão é inconstitucional. Então, como parâmetros, me parece que a garantia efetiva do devido processo legal tem que ser assegurada, e aí ainda existe uma espécie de mito também nos manuais, que quando eles tentam fazer uma categorização entre sanção, medida cautelar, ressarcimento, é como se o direito administrativo mais protetivo só se aplicasse para a sanção. Mas ressarcimento vem, né, a reboque, é implícito. Ressarcimento, na verdade, não precisa de todas essas garantias. Mentira, precisa. É um processo gravoso. Então, é fazer com respeito, de maneira adequada, incluído, a meu ver, o sarrafo da LINDB, de culpa grave, por intermédio de instrumentos que sejam inteligentes, como os próprios TACs disciplinares, e eu acho que a gente pode maximizar, né, esse instrumento que traz muita potencialidade, composição em relação ao ressarcimento, e aí eu lembro que as advocacias públicas, elas têm autorização, por exemplo, no âmbito federal, para fazer acordos em processos envolvendo questões de danos em geral para a administração pública, né? E por que não poder fazer aqui, né? Será que existe, de fato, uma intangibilidade nesse ressarcimento que não possa ser inteligentemente negociada? Eu, pelo menos, não enxergo. Reunião e coleta de dados, para que a gente tenha essas informações, e esse ferramental da economia comportamental, que são os exemplos, os bons exemplos, para que eles se comuniquem e criem um ambiente saudável, que tanto, né, se preocupe com esse olhar, como eu falei, republicano do que a gente tem que fazer, mas com respeito e sem deixar de criar os incentivos, que são os incentivos corretos. É isso, muito obrigada.